Vou falar hoje sobre 7 soluções para a falta de dinheiro. E aí, dinheiro tá sobrando aí na sua vida ou está faltando? Dinheiro tá sendo a solução para você ou tá sendo um problema? Vamos fazer um bate-papo aí sobre dinheiro, como que a gente pode fazer, potencializar para fazer o nosso dinheiro começar a render, para a gente ter uma vida muito mais tranquila. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu vou fazer esse bate-papo aqui, segundo esse livro aqui. Você já leu esse livro? O Homem Mais Rico da Babilônia? Esse livro eu já li há algum tempo atrás. Ele é muito legal, muito bacana, tem uns conceitos aqui maravilhosos. Eu até copiei alguns conceitos para falar para vocês. Então eu vou falar sobre 7 soluções para a falta de dinheiro, segundo o Homem Mais Rico da Babilônia. Se você ainda não leu esse livro, vai aí uma dica para você ler. A primeira solução que ele fala é: comece a fazer o seu dinheiro crescer. E aí, tá fazendo o seu dinheiro crescer? E ele fala: uma vez que você trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, precisa guardar 10% do que ganha. A verdade é sempre simples. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte aí que você consiga, não gaste mais de 9. Se você for bom nas contas aí. Então, de 10 moedas que você ganhar, você pode gastar 9. Mas uma você vai reservar para você não ficar sem dinheiro. Resumidamente, a gente costuma falar o quê? Você precisa reservar para você todos os meses 10% do que você ganha. De 100%, você vai tirar 10% para a sua reserva financeira, para você nunca ficar sem dinheiro, para você não ter o problema aí da falta de dinheiro. Então, ele já fala, ó, se você ganha 10 moedas, porque inclusive ele fala de acordo à época, né? Porque a Babilônia foi uma das cidades mais ricas, né? E ele era um dos homens mais ricos da Babilônia. E ele dá esse conselho, resumidamente, não gaste todo o seu dinheiro. 10%, 1/10 do que você ganha precisa ficar com você. E a segunda solução, segundo aqui, ó, esse livro, é controlar os seus gastos. E aí, tá controlando os gastos ou os gastos tá sendo maior do que aquilo que você tem conseguido pagar? Inclusive, ele fala que não confunda despesas necessárias com desejos. Porque às vezes a gente tem os desejos, né? E a gente acaba confundindo, achando que é necessário e acaba gastando mais do que aquilo que pode. E aí ele fala, na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limite para as minhas viagens, há limite para os meus desejos. Porque você já parou para pensar? Inclusive ele tá falando aqui, porque o nosso coração vai estar sempre cheio de desejos. Isso acontece com você por acaso? Porque você tem o desejo de adquirir algo. Quando você consegue aquele objeto que você estava querendo, ou a viagem, ou a casa dos seus sonhos, você acaba enchendo o seu coração com novos desejos. Então, os desejos não tem limites, né? Não tem limites para os nossos desejos, mas há limites para tudo. Para o nosso dinheiro, há limite para o dinheiro, há limite para o tempo, há limite para o nosso trabalho. Mesmo que você queira dobrar aí na renda extra, que você queira ter 2, 3 empregos, o tempo é limitado. Então há limite para tudo. Só os nossos desejos que não tem limite. Então a gente tem que aprender a limitar os nossos desejos e não gastar todo o nosso dinheiro, porque realmente a gente nunca vai ter dinheiro para satisfazer todos os nossos desejos, adquirir tudo aquilo que a gente quer. A gente vai trabalhar com o quê? Com prioridades. Inclusive, eu falo muito de realização de sonhos. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada aí por realizar sonhos, por viajar. Vocês que estão me acompanhando aqui já sabem que eu gosto bastante aí de viajar, né? Mas tudo tem um limite, não é mesmo? Então, assim também é para o nosso dinheiro. Examine aí cuidadosamente
o seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. E aí, você já parou para olhar para a sua vida financeira, para os seus gastos aí mensais e diários, se eles realmente são necessários ou se são só desejos que tá fazendo você estourar aí as contas todos os meses e acaba não sobrando dinheiro? Faça um orçamento para as despesas. O propósito de um orçamento é ajudá-lo a juntar dinheiro. Então, você precisa fazer o seu orçamento mensal, familiar. Porque se você não sabe quanto de conta, quanto que você precisa para sobreviver mensalmente, vai ficar difícil aí para você controlar suas finanças. Então, inclusive, eu já falei em alguns vídeos meus, para você anotar. Anota aí o seu custo de vida, anota quais são as suas contas fixas. Sabe aquelas contas que você sabe que faça chuva, faça sol, que elas irão estar lá todos os meses que você vai precisar pagar? Então essas são as contas fixas. E as contas variáveis são aquelas que vão surgindo, às vezes aí de um restaurante, um passeio, às vezes uma medicação, coisas que são variáveis. E aí, você já fez esse orçamento familiar? Então o orçamento tem esse propósito aí de ajudar você a juntar mais dinheiro. E lembrar sempre da primeira solução, que tá desse livro aqui. Não gastar todo o seu dinheiro. 10% daquilo que você ganha deve ser reservado para os momentos aí de dificuldade, o momento que você não puder trabalhar, ou até mesmo os momentos de aperto. Porque todo mundo já sabe, a gente sempre vai ter os imprevistos, que na verdade são previstos, não é verdade? Porque se a gente tem um carro, a gente sabe que o carro uma hora pode dar defeito. Por melhor que ele seja, por melhor marca que o seu carro seja, uma hora ele vai dar algum problema, que ele vai precisar de manutenção. Então, se você tem um carro, você sabe que uma hora você vai precisar de dinheiro para manutenção daquele carro. Então, comece a fazer a sua reserva para quando você precisar. Se você tem filhos, criança, você sabe também que criança vira e mexe, fica doente. Tem crianças que são super saudáveis, mas tem criança que vira e mexe, pega um resfriado, fica mais doente. Então, a gente precisa ter a nossa querida reserva financeira. Então, a segunda solução para falta de dinheiro, segundo o homem mais rico da Babilônia, é você ter controle dos seus gastos e não gastar todo o seu dinheiro. E fazer um orçamento, né? Um orçamento aí das despesas, de modo que possa ter dinheiro para pagar pelo que é necessário e pelos prazeres e para satisfazer os seus valiosos desejos, sem depender mais de 9/10 dos seus ganhos. Então você pode fazer um orçamento familiar para suas contas fixas, que são aquelas contas que acontecem todo mês, que você sabe que tem todo mês. Você vai separar parte para os seus desejos, para o seu lazer, para aproveitar mais com a sua família, e não vai gastar mais do que 90% daquilo que você ganha. Então, se você pegar de 100%, 10% daquilo que você ganha, você vai reservar para algum momento que você possa precisar. E aí, vamos lá falar da terceira solução para a falta de dinheiro, segundo o homem mais rico da Babilônia. É multiplique seus rendimentos. Tem uma renda que não cesse de crescer. Esteja você trabalhando ou viajando. Então, é bom que você tenha uma renda que, mesmo que você não esteja trabalhando por ela esteja rendendo. E aí, você parou para imaginar como é que você pode ter essa renda para quando você não estiver trabalhando, ela esteja ocorrendo para você? Sabe como? Tem várias formas. Eu vou só dar 2 exemplos aqui. Um dos exemplos, se você tem uma casa de aluguel, uma garagem de aluguel, você tem investimentos que tem rendimento todos os meses. Isso é um dinheiro que está rendendo sem você precisar estar trabalhando por ele. Porque às vezes, você sabe, né? Acontece, principalmente quem é autônomo, quem é empreendedor,
Se ficar doente, acabou o dinheiro, não tem dinheiro, né? Porque precisa da força física e aí sem dinheiro, sem poder trabalhar, não faz dinheiro. Então é bom que você tenha outra renda rendendo para você enquanto você tá trabalhando, viajando, que ela continue crescendo para você independente da sua força de trabalho. Entendeu aí? Fez sentido para você? E aí ele fala até aqui, ó, por cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro das suas bolsas. Ele fala, como ele é um livro que conta uma história muito antiga, ele fala de campos de algodão, né? Mas na verdade é o quê? Hoje, se você traduzir para o seu dia de hoje, você ter seu dinheiro trabalhando para você. Inclusive, eu viro e mexe, eu falo aqui, quer aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você? E uma das formas de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você é você começar a aprender a investir parte daquilo que você ganha. De preferência 10% aí do que você ganha, para você formar a reserva financeira e pôr o dinheiro também para render aí, para se multiplicar, para a vida mais futura também. A gente não pode comer tudo hoje, porque amanhã a gente pode ficar sem, não é verdade? E às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, mas eu vou ficar guardando dinheiro e se eu morrer amanhã? E se você não morrer amanhã? Vai estar todo complicado? Pois tem muita gente aí ficando endividado com esse tipo de pensamento, porque gasta tudo e aí no outro dia não morre e tá cheio de dívida. Então, é preciso saber lidar bem com o dinheiro e não gastar todo o dinheiro. Lembra do que eu falei antes? O nosso coração é sempre cheio de muitos desejos, mas o nosso tempo e o nosso dinheiro é limitado. Se a gente for suprir todos os desejos que a gente tem de compras, a gente fica sem dinheiro e ainda fica devendo, porque o dinheiro não dá para pagar todos os nossos desejos. Então, por isso que a gente precisa fazer o orçamento familiar para tirar parte, para comprar alguma coisa que a gente deseja, mas a outra parte precisa estar reservada para um momento mais complicado. Então, bora lá para a quarta solução. Proteja seu tesouro contra a perda. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Proteja seus tesouros contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma renda. Então aqui, gente, inclusive cabe aqui parar de ter aquele desejo de enriquecer da noite para o dia, porque isso não existe. Vou falar bem sério para você, isso não existe. Então muita gente está caindo em golpes financeiros pela doce ilusão, achando que vai ter rendimentos rápidos, achando que vai ganhar dinheiro rápido. Inclusive, está rolando uma moda aí de jogos no Tigrinho. Já ouviu falar do tal do Tigrinho? E tem o Tigrinho, tem vários outros aí. E tem muita gente se endividando por causa de jogos, do tal do jogo do Tigrinho. E por quê? A pessoa vai lá, joga o joguinho, geralmente a pessoa ganha de primeira, aí ele se empolga que ganhou aquele dinheiro e ele continua jogando para ganhar mais. Às vezes ele chega a ganhar 2, 3 vezes. Só que o jogo já foi programado para você perder dinheiro. Porque quem ganha nesses jogos, gente, é a pessoa dona do jogo. Não é, o jogo não foi feito pra gente ganhar. Foi feito pra gente perder. Quem ganha dinheiro com o jogo é o dono do jogo. Então, se por acaso você tá passando por essa fase de acreditar que jogando no Tigrinho você vai ganhar dinheiro, saiba que você vai perder muito dinheiro e ainda vai se complicar financeiramente. E se você conhece alguém que vive atrás de joguinho para ganhar dinheiro, avise essa pessoa que ela vai ficar em situação complicada. Porque ela pode ganhar no início, mas ela vai perder. Então, proteja o seu tesouro. Proteja o seu dinheiro. Se você está trabalhando corretamente, fazendo o seu dinheiro todos os meses, não perca o seu dinheiro
com coisas bobas. Não fica querendo fazer o seu dinheiro multiplicar, dobrar de uma hora para outra, sem fazer nada através de jogos. Isso só vai fazer você perder dinheiro. Então, proteja o seu dinheiro. Tenha a sagacidade de enxergar que jogos não vai te levar a lugar nenhum. E bem alerta aí nas questões dos golpes também. Ultimamente tem surgido muita questão de golpe. Então fiquem alerta, tá bom? Apareceu alguém oferecendo para você um investimento que vai multiplicar, que vai dobrar o seu dinheiro. Liga a sua anteninha. Isso pode ser golpe. Agora, em quem você vai poder acreditar? Em pessoas que vêm aqui, que você está acompanhando faz um tempo, que te fala de investimento, que quer te ensinar educação financeira, organização financeira, que pode ser a sua mentora. Essa pessoa você pode acreditar. Porque o educador financeiro é um profissional que vai ajudar você a multiplicar o seu dinheiro, mas isso ao longo tempo, ao longo prazo, não é da noite pro dia. Porque quem aparece dizendo para você que dinheiro vai multiplicar da noite pro dia, não acredite. Mas comece a acreditar nos profissionais de educação financeira. Inclusive, eu sou mentora e educadora financeira de mulheres. Eu ensino as mulheres aí a sair das dívidas, a sair do caos financeiro, né? Que tá com muitos problemas financeiros. Eu ajudo elas a organizar a vida financeira, a começar a investir, a aprender sobre milhas aéreas para viajar mais. Porque você sabe que eu gosto bastante de viajar. E eu ensino isso para as mulheres. Então bora lá, vou falar pra você agora, ó, a quinta solução aí pra falta de dinheiro, segundo o homem mais rico da Babilônia. Faça do lar um investimento lucrativo. Todo homem deve ter o seu próprio domicílio. Recomendo a todos que tenham seu próprio teto, a fim de contar com um abrigo para si e para os seus. Tenha o seu próprio lar. E aí, você é a favor ou não da casa própria? Eu sei que a maioria dos brasileiros valoriza ter a casa própria. Eu sou educadora financeira e eu falo pra você, trabalhe para ter a sua casa própria, que eu acredito que vale muito a pena. Porque eu sei que existe alguns influencers também que aparecem aqui, né, nas redes sociais e fala que é mais fácil você investir o dinheiro do que comprar uma casa. Eu até concordo em partes. Por quê? Se você tem um valor muito alto, vamos pôr aí uns 300 mil reais. Se você tem esse dinheiro já na mão, você pode investir e com o lucro que você receber, você pode pagar o aluguel e ainda dá para viver parte daquilo. Só que não é a realidade do brasileiro. Geralmente o brasileiro tem pouco dinheiro, ele compra uma casa financiada e vai pagando ao longo do prazo. Inclusive, se você não tem a disciplina de juntar dinheiro todos os meses para chegar no seu objetivo, vale a pena pensar em um financiamento de uma casa ou de um apartamento para você morar. Então, valorizar, ter um teto. Inclusive, o homem mais rico da Babilônia, ele defende essa questão que todo homem, que na verdade é toda pessoa, deve ter o seu teto. Faça do seu teto uma parte do seu investimento. Porque muita gente aqui fala, né, que não tem a casa própria, porém a pessoa tem a própria casa dela e ela tem vários outros investimentos. Então, se dedique aí para ter a sua casa. Inclusive, eu até conto minha história para vocês. Eu tenho meu apartamento que eu comprei há 14 anos atrás. Eu comprei em 2010 e eu comprei financiado o meu apartamento. Eu comprei o meu apartamento para pagar em 30 anos. 30 anos. Mas quando eu comprei, eu tinha feito uma meta comigo. Em 10 anos eu vou quitar esse apartamento. Primeiro que eu comprei o meu apartamento sozinha. Não era casada nem nada, então eu comprei o apartamento sozinha, financiado para pagar em 30 anos. E a minha meta era pagar em 10. Quando tinha 9 anos que eu tinha comprado o meu apartamento, eu quitei totalmente o meu financiamento. E hoje eu falo para você que é uma benção para mim. Na época eu fiquei muito apertada de grana, porque a prestação para mim era alta. Pagar a prestação de apartamento mais condomínio, para mim era pesado. Porém, hoje é uma benção. Eu não preciso pagar aluguel, né? E aluguel é algo que pesa muito aí nas nossas costas. Quem paga aluguel sabe muito bem disso. Então,
dê prioridade a ter o seu teto, a investir no seu lar, né? Ter o investimento lucrativo aí, que é o seu lar, ter o seu teto. Bom, vamos lá para a sexta solução para a falta de dinheiro, segundo aí o homem mais rico da Babilônia. Assegurem uma renda para o futuro. Seja previdente quanto às necessidades da sua velhice e quanto à proteção da sua família. Porque muitas pessoas, às vezes, nem lembram, nem acham que vão ficar velhos, que vão envelhecer. Mas ele até fala, guarde parte do dinheiro que você faz hoje pensando na sua velhice e para proteger a sua família. Porque muitas pessoas vão chegar na velhice, às vezes pode ter um salário muito bom atualmente, mas quando se aposentar, o valor que ganha vai cair pela metade. Você já parou para pensar se você aposentar com um salário mínimo, morando em uma cidade grande como São Paulo, ou como outra cidade grande no Brasil, que a gente tem várias cidades grandes no Brasil? Em São Paulo, por exemplo, um salário mínimo, gente, a pessoa passa por muita dificuldade. Porque quem mora na cidade grande, o custo de vida é muito maior. Então, comece a pensar na sua velhice e não gaste todo o seu dinheiro só no hoje. Então, tenha seus proventos aí, pensando em formar a sua reserva de segurança, ou sua reserva de emergência, como você queira falar, e pensando na sua vida futura. Pensa, quando você não tiver mais aquela energia, né, força para trabalhar, você ter um dinheiro que possa assegurar a sua saúde, a sua alimentação, a sua vida. Então, pense no futuro também. A sétima solução é: aumente a sua capacidade de ganhar. O desejo é a condição para realização. Os desejos devem ser fortes e definidos, porque para a gente fazer algo a mais na nossa vida, a gente precisa ter um desejo forte e bem definido para o que a gente quer conquistar, para a gente passar algumas barreiras, né? Porque nem tudo é fácil, né? Nem tudo é fácil. Esse é o processo por meio do qual a riqueza é acumulada. Primeiro, pequenas somas, depois maiores. À medida que o homem aprende a se tornar mais capaz, os desejos devem ser simples e definidos. Quanto mais conhecimentos adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. E muitas vezes na nossa área profissional, para a gente ganhar mais, a gente vai ter que se qualificar mais. Às vezes estudar, fazer um curso de especialização ou aprender novas habilidades. Então ele fala disso, porque a pessoa que aprende mais, que adquire mais conhecimento, acaba adquirindo a habilidade também para ganhar muito mais. Fez sentido para você aí? Ou você discorda? Gente, inclusive isso aqui que eu passei para vocês está nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito antigo, o conceito dele. Acho que você acredita, se eu não vou falar bobagem, tem mais de 2000 anos que o conceito desse livro foi escrito. A história da Babilônia, que inclusive é uma história até bíblica, né? Então, o que eu falei aqui, a gente fala atualmente, né? A gente comenta, tá sempre produzindo conteúdo falando sobre esse assunto, mas é um assunto que tá produzido há muitos anos. Tem coisas que a gente até muda o jeito de falar, mas o conceito, gente, já tá definido. Então, vale a pena aí a gente aprender a administrar o nosso dinheiro, para fazer o dinheiro trabalhar para você, para que você possa ter uma vida muito mais confortável, tanto você como a sua família. Inclusive, eu até separei uma partezinha aqui do resumo e eu vou ler para você. Ó, ele deve pagar suas dívidas com toda a pontualidade de que for capaz, não adquirindo nada que não tenha condições de saldar. Deve cuidar da sua família, de modo que essa possa pensar e falar bem dele. Deve
Deve ter compaixão pelos que sofrem e foram atingidos pela desventura e ajudá-los na medida das suas possibilidades. Deve ter atenções para aqueles que lhe querem bem. Assim, o sétimo e último remédio para a falta de dinheiro é cultivar suas próprias aptidões, estudar e somar conhecimento, tornar-se mais habilidoso e agir sempre respeitando a si mesmo. Dessa forma, adquirirá suficiente autoconfiança para realizar mais acalentados desejos. Então, a última solução que ele fala para a gente poder estudar mais, adquirir novas habilidades, para que a gente possa também ganhar mais, ter mais dinheiro para realizar mais os nossos desejos. Então, investir em conhecimento. E uma das áreas que você pode investir em conhecimento, que vai te trazer muito rendimento na sua vida, é investir na sua educação financeira. Porque a educação financeira vai ajudar você a reter o dinheiro com você e ensinar você também a multiplicar o seu dinheiro. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha feito sentido para você. Ó,